Tenho a alegria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Dizer da minha felicidade de estar aqui com os irmãos, pois há tempo que eu tinha esse desejo, mas a gente aprende na Bíblia que para tudo há um tempo determinado. E hoje chegou o dia determinado por Deus de nós estarmos aqui com os irmãos da Vila Paraíba, ao qual nos congregamos um bom tempo aqui, quando aqui a gente morávamos, e para nós é uma alegria estar aqui com os irmãos nesta noite com a igreja. Eu quero, nessa oportunidade, irmãos, não menosprezando a leitura desta noite, feita, lida, é uma leitura propícia para o culto de doutrina, é um bom ensinamento quando o escritor aos Hebreus escreve esta carta e traz os bons ensinamentos. Mas eu quero nesta noite com a igreja aprender, estamos aqui para aprendermos junto a palavra de Deus. Estou aqui não só para falar, mas para ouvir e aprender o que Deus tem para nós nesta noite. Quero desde já agradecer ao convite do nosso irmão Miguel, esta pessoa que a gente nos conhecemos há pouco tempo, mas já fizemos uma amizade para a glória de Deus, e quero agradecer a ele a confiança de estarmos aqui para trazermos nessa noite a palavra do Senhor. Quero ler com a amada igreja apenas um versículo, só um versículo da Bíblia, escrito por Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 28. Os irmãos sabem, irmãos, que doutrina é ensinamento. Pregação é uma coisa, doutrina é outra. Pregação se prega de uma maneira, alguns pregam na sua tranquilidade, outros pregam de uma maneira explosiva, mas doutrina, irmãos, é ensinamento. É onde nós ensinamos a palavra do Senhor sistematicamente. Vamos ver aqui o que diz o versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Paulo aqui nos ensina, em suas palavras, esta carta que ele escreve à igreja de Roma, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes a gente passa por determinadas situações na nossa vida e a coisa mais certa não é nós perguntar a Deus o porquê, mas sim o para quê. Para que Deus? O Senhor está fazendo passar por isso. Nunca venhamos perguntar a Deus por quê, porque Deus sabe o porquê. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que Deus, ele tem 3 atributos: onipresente, está em todo lugar; onisciente, sabe de todas as coisas; e onipotente, tem todo o poder. Então nosso Deus, ele sabe, porque permite que nós muitas vezes venhamos passar por coisas na vida que na ocasião, no momento, a gente não entende, mas depois a gente vai entender o porquê estamos passando por aquela luta, estamos passando por aquela dificuldade, estamos passando por aquela perseguição, porque quando a gente atravessar, irmãos, esta luta,
ela vai servir de edificação para outras pessoas. Glória a Deus. A nossa luta que estamos passando hoje vai servir para alguém amanhã. Você vai contar a vitória, você vai contar a bênção, o nome de Deus vai ser glorificado e alguém vai ser edificado com o seu testemunho. Aleluia. E aqui, meus irmãos, nós temos exemplos na Bíblia de muitos que passaram por tantas lutas. Vamos trazer um exemplo aqui no capítulo, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Vamos aqui lembrar a história do nosso irmão José, um jovem de apenas 17 anos. Na verdade, José ainda estava na sua adolescência. José era um dos filhos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos e uma filha. E José era um dos filhos de Jacó. Mas José tinha uma diferença dos outros irmãos, porque José era um filho obediente ao pai, obediente à mãe. José guardava o que Salomão ensina: filho meu, guarda a lei do teu pai e não deixe o mandamento da tua mãe. O filho que guarda a lei do pai e não deixa o mandamento da mãe, até os dias na terra são prolongados. Aleluia. Nós temos visto irmãos jovens na flor da idade, hoje sendo sepultados, porque muitos não ouvem o conselho do pai e não ouvem o conselho da mãe. E José era um jovem obediente ao seu pai. E o pai sabia o comportamento de José, como também sabia o comportamento dos seus outros filhos. E a Bíblia fala, a partir do capítulo 37 de Gênesis, que os filhos de Jacó, como eram pastores de ovelhas, foram pastorear as ovelhas do pai. Porque lá no sertão, onde nós morávamos, os irmãos aqui moravam, eu morava, era diferente. Porque a gente, os nossos pais que criavam ovelhas, amanhecia o dia, abriu o curral, colocava as ovelhas para fora. Quando não tinha o roçado para colocar lá, soltava na manga e elas comiam o dia todinho, de tarde voltava para o curral. Naquela região lá onde Jesus morou, aonde José morou, lá era diferente. Lá quem criava tinha que passar o dia todo pastorando, tinha que ir pastorar o rebanho por causa dos lobos. E os filhos de Jacó foram para o rebanho do pai, pastorear o rebanho do pai. E ele passava dias lá no campo pastoreando, dormia, porque eles levavam comida, levavam água. E o pai preocupou-se com seus filhos, porque eles estavam demorando a voltar para casa, e mandou José saber como é que estavam os seus irmãos. E José pegou comida, pegou água e levou para procurar onde estavam os seus irmãos. E no caminho a Bíblia fala que José estava um pouco desinformado onde estavam os seus irmãos, e perguntou ao viajante que ali ia passando se ele sabia aonde é que se encontravam seus irmãos. E aquele viajante orientou José e disse aonde é que estavam seus irmãos. Mas como os irmãos sabem da história de José, que José teve dois sonhos. E o primeiro sonho que José teve, ele sonhava que estava atando molhos de trigo e o seu molho ficava em pé, e os molhos de trigo dos seus irmãos se dobravam diante do molho dele. Depois José teve outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam diante dele.
E aquele sonho trouxe um aborrecimento aos seus irmãos. E os seus irmãos diziam: José, porventura, nós vamos te servir, nós vamos dobrar diante de você. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Jacó guardou aquilo no coração. Jacó, ele sabia que aquele sonho de José tinha algo de Deus ali. E Jacó guardou aquele sonho ali. E a Bíblia fala, irmãos, que quando José vinha em busca dos seus irmãos, quando os seus irmãos viram José, eles se combinaram para matar a José. Por que os seus irmãos queriam fazer isso com seu irmão José? Por causa, irmãos, da inveja. A Bíblia fala que a inveja é a podridão dos ossos. Tem coisa mais terrível do que inveja. A pessoa não pode ver alguém ser abençoado, que já fica com inveja. Às vezes Deus abençoa o irmão, dá uma casa, dá um transporte, e alguém não está com condição de comprar aquilo e fica com inveja. Isso é coisa triste, irmãos. E os irmãos de José eram invejosos, porque o seu pai Jacó, pela obediência de José, fez uma túnica de várias cores e vestiu a José com aquela túnica. E isso aumentou a raiva dos seus irmãos por José, aumentou a inveja dos seus irmãos por José. E naquela ocasião eles disseram: agora é a oportunidade, nós vamos matar ele. É agora que nós vamos matar esse sonhador. E diz a Bíblia, irmãos, que um dos seus irmãos disseram: não, a gente não podemos derramar o nosso sangue. Vamos fazer o seguinte: vamos jogar ele nessa cova. Nós jogamos ele nessa cova e ele fica aí e morre. E a Bíblia diz, irmão, que pegaram José e jogaram na cova. Eu posso, irmãos, imaginar o sofrimento de José ali, porque aquela cova era funda, aquela cova era escura, ali podia ter cobra, escorpião, toda a qualidade de inseto, e José jogado na cova. Aleluia! Por isso que Paulo diz, irmãos, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. O que José estava passando ali de sofrimento ia contribuir para a vitória dele. E diz a Bíblia, irmãos, que José clamava, gritava pelos seus irmãos: meus irmãos, me tirem daqui, tenha misericórdia de mim. E chorava e gritava, e seus irmãos não faziam nada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Deus tem propósito na vida de alguém, pode acontecer o que acontecer, mas aquilo vai se cumprir. Eu costumo dizer, irmãos, que quando Deus tem promessa na vida de alguém, quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, o mar pode secar, o globo terrestre pode ficar quadrado, mas Deus cumpre com a sua palavra. Aleluia. E diz a Bíblia que ali vinha uma caravana de ismaelita comprando escravo para o Egito. E um dos seus irmãos disseram: vamos fazer o seguinte, vamos tirar José da cova, vamos vender ele como escravo, depois a gente mata um cabrito e molha a túnica dele no sangue, e quando nós chegar em casa, nós diz ao nosso pai que foi uma fera que o estrangulou. E assim fizeram, tiraram José da cova, venderam como escravo aos ismaelitas, mataram o cabrito, molharam o sangue, a túnica no sangue do cabrito, e quando chegou em casa, e Jacó perguntou para José, aí ele disse: meu pai está aqui, olha, uma fera matou José, uma fera matou o nosso irmão, estrangulou. E a Bíblia diz, irmão, que Jacó ali ficou dias e dias em choro, em angústia, rasgou as suas vestes, angustiado, porque pensava que tinha perdido seu filho, o filho mais obediente. Irmãos, sabe por que é que os irmãos de José fizeram aquilo? É porque, sabe de alguma coisa? Nós temos 3 inimigos.
O mundo, a carne e o diabo. E Satanás não quer ver nós na bênção não, irmão. Satanás não quer ver nós na lama. Por isso que ele usou os irmãos de José para fazer isso com ele. Mas diz a Bíblia, irmãos, para adiantar a história, que o tempo corre rápido, diz que José foi levado para o Egito, chegou lá, foi vendido como escravo a Potifar. E quando José entrou na casa de Potifar observou a diferença. Porque quando José entrou na sua casa, tudo começou a se abençoar. Porque, meus irmãos, aonde o crente pisa, Deus abençoa. Aonde os pés de um crente fiel pisa, ali está a bênção. A bênção não está no lugar, a bênção está em você. Se você tiver com a bênção de Deus, você pode ir para o deserto, que lá vai ser bênção. Aleluia. Aleluia, porque Deus está contigo. Aleluia. Uma vez, ainda no campo, nós conversando lá em uma roda, lá conversando sobre a obra de Deus, e um dos pastores que estava ali disse assim: eu vou para aquela cidade, porque aquela cidade é grande e eu vou ser abençoado. Aí naquele momento, irmãos, um irmão ali se levantou, usado por Deus, e disse: meu irmão, você está enganado. Não é o lugar. A bênção não está no lugar não. A bênção tem que estar em você. Você pode ir para a melhor cidade do mundo. Se você não tiver com a bênção de Deus, nada acontece. Agora, se você tiver com a bênção de Deus, você pode ir para a melhor cidade do Brasil. Você vai ser abençoado lá. E quando José pisou no palácio de Potifar, Deus começou a abençoar Potifar. E Potifar disse assim: José, você vai ser minha segunda pessoa. Olha, irmão, o que acontece quando o crente é fiel. Porque então observado, José, que a partir do momento que você entrou na minha casa, Deus tem me abençoado. E você vai mandar em tudo aqui. Você só não vai mandar na minha mulher. Agora o resto você manda em tudo. Nem o empregado dele vai fazer alguma coisa se não pedir a você. Aí José começou a ser a segunda pessoa de Potifar. Aí o diabo já começou a ficar com raiva. Aí vai usar a mulher de Potifar para tentar a José. José é um jovem, na flor da idade, mas quando a pessoa quer ser fiel, irmão, tanto faz ser criança, adolescente, jovem, senhor e senhora. Para ser crente não tem idade. Eu nunca concordei com isso, desde quando eu era jovem ainda, com 17, 18 anos. Eu nunca concordei alguém dizer: não, aquele jovem faz isso porque é jovem. Irmão, para ser crente não tem idade. Até uma criança é fiel. Aleluia. E José, com 17 anos, era fiel. E a mulher de Potifar, usada pelo diabo, foi tentar a José para se deitar com ela. E José disse: jamais. Jamais eu vou pecar contra Deus e meu Senhor. E ela tentou por várias vezes. E na última vez ela se agarrou com José para José deitar com ela. E José correu, só que ela ficou com a capa. E ali ela fez a encenação, gritou, fez aquele alarido todo, dizendo que José tinha agarrado ela. E foi ao contrário. Mas só que a mentira tem perna curta. Nada encoberto que não vai ser revelado. E chegou o momento, irmão, José foi preso. Foi preso por causa daquela infâmia, daquele falso testemunha. Ficou 2 anos preso. Mas mesmo na prisão, Deus abençoou a prisão lá. Aleluia. Quando José entrou na prisão, aí o carcereiro, o chefão da prisão lá, aí viu a diferença. Rapaz, depois que esse hebreu entrou aqui, o negócio aqui está diferente. Eu vou dar autoridade a ele aqui em tudo. José começou a ser chefe da prisão. E cuidava dos presos, zelava dos presos, e cuidava do presídio. Só, irmãos, que teve uma ocasião que o padeiro e o copeiro do rei foram presos pelo pecado que haviam cometido. E chegou um dia que eles amanheceram atribulados.
porque o padeiro teve um sonho e o copeiro teve outro, e nenhum sabia o significado do sonho. E José pediu que o contasse. E José disse: eu sei o que é que quer dizer o seu sonho, Deus está me revelando. O sonho do copeiro é que daqui a 3 dias ele vai voltar para o posto dele. Ele vai voltar para o palácio, vai voltar a taça de vinho na mão do rei. E o sonho do padeiro é que daqui a 3 dias ele vai ser enforcado. E assim aconteceu. Com 3 dias, o copeiro voltou à sua função de antes e o padeiro foi enforcado, do mesmo jeito que José havia dito. E diz a Bíblia, irmãos, que quando vieram buscar o copeiro para voltar a trabalhar para o rei, José disse ao copeiro: não se lembre de mim. Aleluia! Fale a meu favor lá, se lembre de mim ao rei. Aí passou-se os dias, passou-se os meses, passou-se até mais de ano. A Bíblia não diz o tempo, mas passou muito tempo. Só que teve uma ocasião, irmão, que Deus começou a trabalhar a favor de José. Aí o rei teve um sonho. O rei sonhou que estava no rio e descia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. Também novamente ele se acordou e dormiu de novo e teve outro sonho, que ele via 7 espigas cheias e 7 espigas raquíticas. E as 7 espigas raquíticas, seca do sol, devoravam as 7 espigas cheias. E o rei ficou atribulado, sem saber o que significava aquilo, e chamou os adivinhos do palácio, e chamou todo mundo e ninguém sabia. Aí o copeiro se lembrou: rapaz, eu vou falar de José com o rei. Aí pediu ao rei, me dá licença aí. Olha, aí contou a história todinha. Eu estava lá na prisão, eu tive um sonho e aquele hebreu decifrou, do jeito que ele falou aconteceu. Aí o rei disse: vai chamar ele na hora. Aí chamaram José, e quando José contou o sonho, aí foi do mesmo jeito, irmão, decifrou o sonho do rei. Aí o rei colocou ele como governador do Egito. Aí o que é que Paulo diz aqui? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Talvez se fosse um de nós hoje, passando o que José passou, ficava talvez até reclamando: Senhor, por que eu estou passando isso? Por que meus irmãos estão tudo com ódio de mim? Por que eu estou sofrendo isso? Estou sendo vendido como escravo. Mas Deus sabia o porquê, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Por isso que Paulo aqui ensina: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Então, meus amados, minhas amadas irmãs, o que nós venhamos passar aqui, irmãos, tudo vai contribuir para o nosso bem mais na frente. Não vá se atribular, não vá se perturbar, não vá achar que está tudo acabado, tá não. Amanhã tu vai contar a vitória e o nome de Deus vai ser glorificado. Então, irmãos, tudo que José sofreu contribuiu para o seu bem, porque ele era chamado por Deus. Aquele que é chamado por Deus, irmãos, ele enfrenta todo tipo de atrocidade. Ele enfrenta todo tipo de luta. Por quê? Porque nós que servimos a Deus, nós no momento que aceitamos a Jesus, nós travemos uma guerra. E os irmãos sabem o que é uma guerra, né? Está vendo uma guerra agora aí? Mas essa guerra aí, irmão, apesar de muitos inocentes estar pagando, as crianças estão pagando, coitadinhos inocentes, que nem a semana passada lançaram uma bomba, caiu na maternidade, matou todos os bebês soterrados. É triste a guerra, mas a gente fica assim, irmão, com pena, com aquela dor dessas pessoas, mas nós temos que saber uma coisa, irmão: essa palavra aqui ela tem que se cumprir. O que nós estamos vendo acontecer é a palavra se cumprindo, irmão. Não tem para onde correr, não. Jesus
tempos haveria guerra, haveria peste. O que é peste? A Covid é uma peste, irmão. Porque peste é aquela que mata. E quase 1 milhão de brasileiros foram mortos pela Covid. É a peste, é o sinal da vida de Jesus. Jesus falou que haveria guerra. Está havendo guerra. Ele falou que haveria fome. E vai haver fome. Não sabe por quê? Porque por causa da guerra, nós estamos vendo aí a mercadoria lá em cima. Por causa da guerra, irmão. Todo mundo é atingido, todo canto. Porque os irmãos sabem que o Brasil compra de fora e eles lá compram da gente. Há esse entrosamento entre os países. Então prejudica a economia do país. Então, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Nós temos que encarar e saber que Jesus está às portas. Alguém já até esqueceu que Jesus está voltando. Mas a gente não se esquecemos não. Nós estamos aqui, irmão, esperando Jesus agora. Não é Jesus amanhã, não, é Jesus agora. Aleluia. Então José é um exemplo, irmãos. José é um exemplo. Temos um caso também, irmãos. O tempo não vai permitir mais falar mais, mas temos o caso também de Davi. Davi, filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. Davi era o mais novo. E Deus, por insistência do povo, permitiu colocarem o rei sobre a nação de Israel, porque antigamente a nação de Israel era governada pelo governo teocrático de Deus. Ou seja, quem governava o povo era Deus. Mas veja como o homem é mau. As pessoas não quiseram mais ser governadas por Deus. Começaram a ter inveja das outras nações. Aí começaram a dizer, a outra nação aí tem um rei, tem um reinado, por que a nossa nação não pode ter? Aí começaram a reclamar Samuel. Aí Samuel falou com Deus. Aí Deus disse, Samuel, faça o que o povo está pedindo, porque esse povo, ele não está me rejeitando não. Esse povo está me rejeitando. Aí Samuel, irmãos, a mandado de Deus, consagrou Saul como o primeiro rei de Israel. Aleluia. Só que Saul, irmãos, começou a reinar bem. Mas na metade para frente, irmão, o negócio desandou. Porque o segredo da nossa vitória, o segredo de nós chegar no céu, não é nós começar bem e terminar mal, não. O negócio, o segredo da nossa vitória de chegar no céu é começar bem, continuar bem e terminar bem. Porque Jesus diz, aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Mas Saul, irmão, desandou. Começou a fazer coisa que não era do agrado de Deus. Começou a deixar de dar ouvido a voz de Deus. Aí Deus falou com Samuel, Samuel, agora vai lá na casa de Jessé, que eu tenho me provido com o rei lá, e um dos filhos de Jessé vai ser o sucessor de Saul. E quando Samuel foi, a Bíblia fala que quando chegou lá, Samuel primeiro fez um sacrifício e mandou Jessé chamar os seus filhos. Aí Jessé chamou o mais velho, Eliabe, rapaz bonito, alto, de boa aparência. Aí Samuel disse, com certeza está diante de mim o rei de Israel. Aí Deus falou no coração dele, Samuel, você está olhando o homem por fora, eu olho por dentro. É isso aí não. Aí chegou o segundo, Abinadab. Era quase mais parecido com o primeiro, ou mais bonito que o primeiro. Aí Samuel disse, com certeza se não foi o primeiro, é isso agora. Aí Deus disse, não, o homem vem por fora, eu vejo por dentro. Aí chegou Samar, da mesma forma. Aí passou os 7 filhos. Só que faltava um, que não estava na ocasião. Aí quando não eram 7, aí Jessé disse, Samuel, profeta Samuel, se não for esses 7, não vai ter outro não. Aí Samuel disse, mas já se acabaram os mancebos?
Você não tem mais filho aqui não? Você tem um está lá no campo, mas aquele. Não, vai chamar. Vai chamar ele, porque Deus falou para mim que o rei de Israel está aqui entre seus filhos. Aí foi chamar Davi. Quando Davi se aproxima, que Samuel olha, aí Deus diz: é isso aí, Samuel, unja ele. Porque, meus irmãos, muita gente se engana com a aparência. Às vezes tem gente que não dá nada por você pela aparência, mas as aparências enganam. Ninguém dava nada por Davi, porque era um jovem sem muita aparência, mas Deus, a Bíblia fala, Paulo ensina que ele escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Ele escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus trabalha dessa maneira. O homem é diferente, o homem trabalha pela aparência. Você chega numa loja daquela, você pode prestar atenção, os atendentes daquelas lojas, atendentes, é tudo gente bem parecido, pessoal bonito, com uma cor bonita. Não é verdade? É muito difícil você encontrar uma loja que tem uma pessoa da cor escura. Parece que eles têm racismo. É muito difícil, irmão. Por quê? Porque eles trabalham pela aparência. O homem só trabalha pela aparência. Deus é diferente. Deus olha para o coração. E aqui, irmãos, Davi foi ungido, só que Davi sofreu, irmão. Davi, mesmo tendo sido ungido como rei, mas Davi sofreu. Porém, Davi se encaixa no versículo que lemos: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Saul começou a ter um olho por Davi e começou a procurar matar a Davi. Só, irmãos, que quem é de Deus, irmãos, sabe os mistérios de Deus. Porque Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. E alguém até incentivou: agora é a vez, Davi, mata Saul. Mas Davi disse: Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor. Irmão, Saul mesmo desviado, mas era ungido do Senhor. Quem ia tratar com Saul era Deus, era o próprio Deus. Por isso que Davi falou: Deus me livre de eu tocar no ungido do Senhor. E Davi sofreu, irmão, mas chegou o momento de Davi assumir o trono de Israel. Porém, Davi, irmãos, começou bem, mas desandou também. Veja como o homem é falho. Mas Davi, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Como é que pode, irmão, um homem ser segundo o coração de Deus e fazer um negócio daquele que Davi fez? Davi fica em casa, fica no palácio, manda os soldados ir para a guerra, porque ele era o primeiro que era para estar na frente, mas ele ficou em casa, mandou os soldados ir para a guerra. Aí quando ele estava lá no palácio, aí ele viu uma mulher se banhando, uma mulher muito bonita, e ele, como era rei, ele tinha poder de fazer o que ele quisesse. Aí mandou alguém pegar aquela mulher e se deitou com ela, adulterou com ela, mas ficou tudo abafado. Irmão, se você colocar uma moça no vidro, ela vai exalar mau cheiro, viu? Nada abafado dá certo, irmão. Tudo abafado apodrece, tudo abafado. Aí Davi adulterou com Betseba e abafou o caso, pensando que ia ficar por aqui. Ainda mais tramou a morte do marido da mulher, de Urias. Tramou a morte e mandou que colocasse ele na frente. E colocaram ele na frente, foi o primeiro que morreu na guerra. Aí pode, irmão, agora está tudo certo, agora vai dar certo. A mulher é viúva agora, o homem já está morto, vai dar tudo certo. Agora Deus, irmão, nada errado dá certo com Deus não. Só dá certo com Deus que é certo. Aí um dia Deus mandou o profeta Natan lá. Porque, irmão, Deus é de misericórdia.
Deus muitas vezes, Ele faz assim, ó, Ele pega a corda e deixa o cabo aí, e Ele solta a corda. Mas só que Ele deixa o cabo aí, e Ele solta a corda, para ver se o cabo se toca e para. Aí quando o cabo não quer parar, quer permanecer andando na desobediência, aí Deus puxa a corda. Aí foi isso que Deus fez. Davi não quis parar, continuou andando, achando que nada ia acontecer. Aí Deus manda Natan lá, o profeta. Chegou lá, aí disse: Rei Davi, o profeta Natan quer falar com você. Aí o rei foi, chegou lá, mandou todos se ausentar, ficou só Davi e Natan. Aí Davi perguntou o que é que ele queria. Aí Natan disse: não, rei, eu estou aqui só para contar uma história. É porque numa cidade tinha 2 homens. Um só tinha uma ovelha, era pobre, só tinha uma ovelha. O outro tinha muitas ovelhas. Aí chegou um visitante na casa desse que tinha muitas ovelhas. Em vez de ele matar uma das suas ovelhas para fazer a comida para o viajante, ele foi pegar aquela ovelha daquele que só tinha uma. Tomou a ovelhinha daquele que só tinha uma. Aí Davi já se explodiu, né? Davi disse: esse homem é digno de morte. Aí Natan disse: esse homem é você, Davi. Porque alguém diz assim: não, Deus não faz vergonha não. Vá nessa. Deus faz vergonha. Se a gente brincar com uma coisa, Deus faz vergonha, porque a Bíblia diz que no dia do juízo final, Deus vai revelar o pecado de todos. Até aquele pecado oculto, Deus vai revelar diante de todos, de todas as nações do mundo. Deus revela, irmão. Aí quando Davi disse: esse homem é digno de morte, aí o profeta Natan disse: esse homem é você, Davi. Como é que você faz um negócio desse? Você é o rei de Israel, você tinha tudo nas mãos, tantas mulheres aí, e você matar a única, e além de tudo, travar a morte do seu marido. Naquele momento, irmãos, Davi caiu em si. Só que a mulher, Betseba, já estava grávida, do adultério já estava grávida, esperando uma criança. Aí Deus falou através de Natan: agora, Davi, eu tenho um recado de Deus para você. O seu filho vai nascer, mas ele vai morrer. Não, mas não faça isso não, roga-me a Deus. Não, Deus está mandando dizer que vai morrer. Deus não quer essa criança não, porque essa criança foi através do adultério, de um crime que você fez. Aí a criança nasceu, mas não escapou. A criança morreu, porque quando Deus disser que morre, morre, irmão. Quando Deus disser que vai morrer, morre. Chegou a hora que Deus vai acontecer. Porque alguém diz assim: para tudo tem hora, até da morte tem a hora. Agora tem morte que alguém antecipa. Tem morte antecipada. Agora tem a morte que Deus determina a hora. Aí aconteceu que a criança nasceu, mas não escapou. Aí Deus permitiu que Betseba ter outra criança com Davi, que foi o rei Salomão, que foi o sucessor de Davi. E ali nós vemos, irmãos, a história é longa, o tempo não permite mais nós falar. A Bíblia diz que Salomão sucedeu ao pai Davi, ao seu pai Davi, e construiu um grande templo. Porém, meus irmãos, tudo que Davi passou antes de assumir o trono contribuiu para o que ele depois, apesar do que ele fez. Mas mesmo assim, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, nesta noite, a palavra de Deus, a palavra de Deus, irmãos, ela é uma fonte. Quanto mais você fala, mais coisa tem para falar. Mas a palavra de Deus para nós é a seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados por seu decreto. Você é chamado de Deus. Você, meu irmão, é um chamado de Deus. Você, minha irmã, é uma chamada de Deus. Então tudo que vai
vem depois, vai contribuir